Meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, é com muita alegria que retornamos ao Momento Redenção, essa proposta tão interessante do nosso querido Redenção no YouTube. E vamos hoje tratar de um assunto que, de certa forma, causa uma polêmica no nosso meio. Mas é preciso que a gente tenha liberdade de discutir todas as questões doutrinárias e todas as questões que surjam no movimento espírita e todas as questões humanas, afinal. Porque no livro dos Médiuns, no capítulo Método, Allan Kardec diz que o Espiritismo ele trata de toda a problemática humana. Então, não há tema humano que não possa ser discutido à luz da doutrina. E aqui, nós nem vamos trazer necessariamente um tema relacionado à nossa humanidade de uma forma geral, mas vamos trazer um tema específico com relação ao movimento espírita, com relação ao que nós estamos fazendo dessa doutrina que, a meu ver, consola, porque nos esclarece e nos orienta os passos aqui na Terra. Vejamos que Allan Kardec assinala muito bem a sua época e em sua obra que o Espiritismo é obra dos espíritos, não é obra dele. Tanto que a expressão, àquela época, kardecismo, era uma expressão indevida, porque os espíritos, aliás, Kardec criara o vocábulo espiritismo, espírita e espiritista. Espiritismo para designar essa nova doutrina que surgia até então. Espírita e espiritistas para designar os adeptos dessa doutrina. Então, a doutrina, em termos filosóficos, não era obra de Kardec. Dos três aspectos, ciência, filosofia e moral, ou ciência, filosofia e religião, a ciência é obra de Kardec, sim, sem dúvida alguma. Porque espírito não faz ciência no mundo físico, não faz pesquisa de campo. Uma série de propostas que não cabe aos espíritos fazer, realizarem. Porém, a parte filosófica foram os espíritos que trouxeram. E a parte moral, os espíritos disseram que a moral espírita é a moral do Cristo. E eles, através do espiritismo, buscaram esclarecer aquilo que no Evangelho, aquilo que no Novo Testamento ficara no simbolismo, né? Então, se a filosofia e a moral realmente não resultaram como um trabalho de Kardec, a ciência espírita, sim, foi pesquisa dele,
Aliás, Herculano Pires diz bem, a ciência espírita é criação de Allan Kardec. E a ciência espírita, convenhamos, ela diz respeito ao estudo e pesquisa da nossa relação com os espíritos e vice-versa, e, em consequência, do estudo do mundo espiritual. Quer dizer, a ciência espírita, ela trabalha nesse campo. Então, Kardec diz muito bem que a doutrina espírita não é obra de um homem, não é obra dele, é obra dos espíritos. Então, o termo kardecismo seria um termo inadequado para aquela época em que a doutrina surgira, o espiritismo surgira, e Kardec, muito bem, cria esses três vocábulos, espiritismo, espírita e espiritista. Não havia esses termos até então, foi criação de Allan Kardec, para designar essa doutrina que surgia e os seus adeptos. Bom, atualmente, o que nós vemos no movimento espírita brasileiro, né? Que é o de que nós tratamos, e é onde nós militamos, né? No movimento espírita brasileiro, nós encontramos alguns segmentos que dizem seguir Kardec, mas privilegiam outros ensinamentos. Haja vista, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira, que diz seguir Kardec, diz defender Kardec, mas divulga a obra de Rustem, que no seu contexto, que no seu conteúdo, contraria não só a questão do corpo fluídico, que muita gente se apega apenas ao corpo fluídico, mas não é só isso. A parte filosófica também, a obra de Rustem é contrária a algumas propostas da filosofia espírita. Então, e nós temos um segmento ramatiziano, né, que esse segmento aceita as obras ditadas pelo espírito Ramatiz. Nós temos outros segmentos, eu nem vou aqui anunciá-los, porque não seria o caso. Mas quando o pessoal da Federação Espírita Brasileira se diz espírita, como é que eu fico se eu não aceito Rustem? E se as obras que saem da federação normalmente são enxertadas com ideias contidas nas obras de Rustem? Quer dizer, quando se fala em espiritismo no Brasil, logo se lembra da Federação Espírita Brasileira, da FEB, né? Porém, essa mesma FEB que diz seguir Allan Kardec, que diz divulgar Allan Kardec, divulga, em contrapartida, edita os 4 evangelhos de Rustem e os divulga. Tem até um estudo na FEB das obras de Rustem, embora hoje em dia não obrigatório, né? Como já foi um dia. Então, alguns companheiros e companheiras da ala progressista espírita acharam por bem, e eu até concordo com eles,
de se designarem kardecistas, ou seja, aquele que segue as obras fundamentais de Allan Kardec e não de Rustem. Infelizmente, meus amigos, quem introduziu Rustem no movimento espírita brasileiro foi Bezerra de Menezes. Tanto que houve uma época que muitos o chamavam de o Kardec brasileiro e o médico dos pobres. Porém, com o tempo e com o conhecimento da história do Espiritismo, em se sabendo disso, o título, o Kardec brasileiro, caiu por terra e continuou todo o valor moral e espiritual de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Esse espírito amigo que alivia tantos sofrimentos, tantas dores, não há dúvida alguma. Mas vejamos então, qual é a minha posição, né? Porque, afinal de contas, nós temos que, de alguma forma, nos definir, nos avaliar, nos questionar. Essa é uma proposta que Kardec bate muito nas suas obras com relação a isso, de discussão. Então, vejam, eu acho que a expressão kardecismo ou kardecista, para aqueles que professam esse modo de avaliar a doutrina espírita através das obras de Allan Kardec e não enxertando com enxertia de obras apócrifas, a nosso ver, como é essa obra de Rustem. Quer dizer, kardecista é aquele que segue o espiritismo na vertente de Kardec, estudando, apreciando, divulgando as obras de Allan Kardec. Porque quanto a gente vê que fala, que divulga, fala, que estuda, mas a gente percebe que nas entrelinhas, e aí as pessoas que não procuram aprofundar o conhecimento acabam caindo nessa armadilha, né? Então, espírita, o pessoal da Federação Espírita Brasileira se considera espírita, mas aceita as obras de Rustem. Agora, para explicar, veja bem, eu sou espírita, mas não aceito as obras de Rustem. Não, então vamos simplificar, eu sou kardecista, ou seja, o meu olhar para essa doutrina extraordinária me coloca de pé, caminhando em busca de ser um ser humano melhor, mais solidário, mais fraterno, menos egoísta, menos orgulhoso, que busca me ajudar a tirar do meu coração as violências que eu ainda trago comigo. Essa doutrina maravilhosa, a meu ver, que a cada dia que eu leio, eu releio uma obra de Kardec, eu encontro ali novos conceitos que nas leituras anteriores e nos estudos anteriores eu não havia percebido. Então, meus amigos, eu acho que me considerar kardecista, hoje em dia, a época de Kardec, totalmente compreensível. Mas os tempos são outros. Então,
eu acho que atualmente, mesmo porque o vulgo, as pessoas que não conhecem, quando vê um centro espírita, eles perguntam, é kardecista? Ou seja, segue Allan Kardec? Nós seguimos Allan Kardec. Nós não seguimos Gustave, não. Então, esse segmento progressista com o qual nós nos afinamos, ele se considera kardecista. E, na atualidade, eu não acho que isso contraria qualquer princípio importante, apesar de Kardec, sim, ter dito que o Espiritismo não é obra dele. Então, kardecismo, aquela época, seria indevido, tranquilamente. A filosofia e a moral não foram conceituações desenvolvidas por Allan Kardec. A ciência espírita, sim. Mas então, Kardec, naquela época, tinha inteira razão em dizer, porque, como eu já disse, os vocábulos espiritismo, espírita e espiritista foram criados por ele. Agora, no momento atual, fica difícil para nós, haja vista tanta contradição que surge, tanta discussão pueril em certos assuntos, e muita coisa passando como verdade espírita, quando essas coisas contrariam o texto e o conteúdo kardeciano, ou kardeciano, como queiram. Não é kardecismo? Não é kardecista? Então, devia ser kardeciano, né? Então, eu queria deixar isso aqui claro, para que a gente possa avaliar. Agora, vejamos que, na atualidade, nós estamos enfrentando com coisas muito mais sérias do que isso. É que nós estamos na condição de expiações e provas e em trânsito para a futura condição de regeneração. Regeneração, perfeição, não, mas melhor do que a situação atual, onde a violência impera. A gente assiste violência em todos os setores da vida cotidiana. E Jesus muito bem o disse: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. E aí vem a doutrina espírita e nos ajuda a entender isso. Bem-aventurados aqueles que não são mais violentos, aqueles que não usam da violência para se fazerem presentes na sociedade. Esses herdarão a terra, ou seja, continuarão evoluindo no planeta. Os outros, não é questão de punição. Ninguém está falando em punição. É questão de adaptação dos indivíduos às condições planetárias. Aqueles que ainda são violentos, em desencarnando, aqueles que são violentos pelo prazer de sê-lo, em desencarnando, não retornam à Terra. Vão para outro planeta, onde encarnarão e vão levar tudo aquilo que aprenderam em termos de inteligência aqui na Terra
e vão encontrar esse planeta na condição primitiva. Eles levarão progresso e a hostilidade, as dificuldades do meio o ajudarão a desenvolver as condições morais que não conseguiram fazer aqui. Isso não é punição, de forma alguma. A meu ver, isso aí é oportunidade para que todos evoluam, progridam. Eu sempre digo que Deus não só criou o universo, mas o mantém em ritmo constante de progresso. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, é preciso que nós olhemos para a nossa humanidade, principalmente para o nosso país na atualidade. A questão da violência está assumindo proporções difíceis. Como sofrem os negros, como sofrem o segmento LGBTQIA+, como sofrem os diferentes, ou essa diversidade humana é a riqueza de Deus. Quando a gente começa a, a se aprofundar, ou busca entender melhor a obra do Criador, sem fanatismo religioso, mas com senso de espiritualidade, nós vamos observar que a diversidade é uma característica da criação. E nós vamos encontrar pessoas de cor diferente da nossa pele, mas que são iguais a nós. A diferença está só na pele. E que lindo é isso! Isso proporciona uma diversidade de idiomas, né? Isso proporciona uma busca constante do inteligir, do relacionar-se, do produzir conceitos cada vez mais afinados com a realidade e com a busca do progresso. Quer dizer, hoje, nós assistimos, em termos de violência, a questão da homofobia, e nós espíritas somos totalmente contra. Que isso? Homofobia? Quem me dá o direito, ou a você, de exigir que o outro tenha um modo de ser igual ao seu ou igual ao meu? Somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. É muito simplória essa explicação, mas olha, os 5 dedos de uma mesma mão não são iguais. Mas como é que a gente quer que todas as pessoas sejam iguais a nós? Quem disse que nós detemos o maior poder da inteligência, do amor, da compaixão? Por que não aceitar o outro que pensa diferente, que sente diferente? Por que agir de forma violenta com aqueles que têm um credo religioso diferente do nosso? Eles estão também buscando a Deus, só por caminhos diferentes. Então, é preciso que observemos a questão da violência na atualidade. É uma coisa difícil de se entender. Por que estamos tão violentos? Por que a sociedade está tão violenta? Ninguém nasce violento. Isso surge no decorrer. A doutrina
fala muito na questão da desigualdade social, que isso é obra dos homens e não de Deus. Então, nós temos que trabalhar para diminuir essa desigualdade social, é claro. Fome e miséria não combinam com as ideias de Jesus, nem da doutrina espírita. É uma questão, se não me engano, 930 do Livro dos Espíritos, que uma sociedade cristã, ninguém morre de fome, não pode, não deve. E no nosso país, a fome, a miséria retornou aos lares, às famílias, e as pessoas mais simples estão sofrendo muito. Nós estamos a braços com o racismo. Por que jovens negros estão sendo mortos à revelia, às vezes? Estão sendo presos por delação ou por acusação com base numa foto antiga, às vezes, sem nenhuma averiguação mais profunda, a ponto de uma jornalista negra ter dito que ela não pretende ter filhos e não quer ver os filhos dela passarem por isso. Olha que coisa horrível. E o que nós estamos fazendo, nós espíritos dessa doutrina? Nós temos que denunciar essas coisas. Nós temos que falar sobre essas coisas. Eu lembro que no início eu disse que Kardec pontuou muito bem quando ele disse, no Livro dos Médiuns, capítulo Método, que o Espiritismo se envolve com todas as questões da humanidade. Se envolve, sim. O Espiritismo veio para ajudar o ser humano a ser melhor. E, para isso, é preciso que ele se envolva, sim, com toda a problemática humana, para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Fanatismo religioso, jamais. Fanatismo de qualquer espécie. Radicalismo, jamais. Não há porquê. Jesus foi pródigo naquilo que ensinou. Muitas às vezes querem que nós tenhamos atitudes iguais a de Jesus. Aí eu já acho um pouco forte e difícil. Se eu já tivesse condições de agir conforme Jesus agiria, eu dificilmente estaria aqui. Eu poderia estar até para ajudar, o que não é o meu caso. Mas veja a sabedoria do Mestre. As instruções que ele deixara são instruções apropriadas para a nossa condição humana atual. Daquela época até hoje. Porque se houve um desenvolvimento intelectual, o que resultou numa tecnologia extraordinária que nós desfrutamos atualmente, o que não foi acompanhado pelo progresso moral. O progresso intelectual é muito importante, mas homens e mulheres inteligentes fazem o mal, usando até desses recursos da sua inteligência. Agora, um homem e uma mulher inteligentes, mas com valores morais, usam essa inteligência para o bem. Vejamos a questão da internet, uma coisa maravilhosa, produto da inteligência do homem, né? Desse
evoluir da inteligência é um benefício extraordinário. Nós estamos fazendo uso de toda essa tecnologia agora. Que coisa maravilhosa, né? Mas vejam, temos que nos armar de uma série de medidas para que não sejamos hackeados, para que não sejamos vítimas, né, de hackers, não sejamos vítimas de fake news. Veja a inteligência mal usada, mal orientada, né? Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso da gente se avaliar muito. É preciso de nós nos avaliarmos e perguntar para nós mesmos qual é o nosso propósito. O que nós estamos fazendo daquilo que nos foi colocado nas mãos, afinal de contas. Às vezes eu fico pensando que nós não fomos capazes, ou o movimento espírita organizado não foi capaz de conduzir adequadamente a doutrina, com inserções indevidas, como a obra de Rustem, e isso detonou uma série de outras dificuldades. Então, vamos avaliar melhor o que nós estamos fazendo. Porque frequentar centro espírita, praticar mediunidade, doar alimentos, isso tudo é muito importante, mas a doutrina vai muito além disso, nos ajudando, e esse é o seu papel principal, e nós só executaríamos essas outras tarefas se entendermos primeiro essa, que é a de nos melhorar, a de nos tornarmos pessoas menos egoístas, menos orgulhosas. Por que acumular tanta riqueza diante da fome que a gente assiste ao nosso lado? Nós espíritas precisamos pensar um pouco, precisamos refletir um pouco nessa questão do que estamos fazendo aqui. Não é seguindo o modelo federativo, não é nada disso. É muito mais além, muito mais profundo que isso. A religião organizada, ela se baseia no poder. Não há como ser diferente. Todas elas. Tanto que todas as religiões que se apresentam na Terra, elas têm ramificações. Elas surgem inicialmente com uma raiz própria, mas depois ela se ramifica, ela se diversifica. Isso, infelizmente, aconteceu com o Espiritismo também. E Kardec teve o cuidado de nos alertar para que nós não perdêssemos esse conduto, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, né? Mas, infelizmente, às vezes, órgãos federativos aceitam teses e conceitos que não compõem a proposta contida na obra de Allan Kardec. Depois de Allan Kardec, surgiram, sim, contemporâneos dele, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, tanta gente importante naquela época. E aqui no Brasil, quanta gente, Hermínio Miranda, e outros mais, Herculano Pires, Deolindo Amorim,
Deolinda Amorim chega a dizer uma coisa interessante, que os três aspectos da doutrina não podem ser dissociados quando tratamos de espiritismo, na obra Relembrando Deolinda Amorim, edição do Centro Espírita Leon Denis. Deolinda Amorim era um ferrenho defensor da obra de Allan Kardec como Herculano Pires. Não aceitavam Rustem de forma alguma, e por isso não comungavam com a Federação Espírita Brasileira. Divergiam dela, não aceitavam e não se filiavam a ela. Então, é preciso que a gente... Hermínio Miranda, por exemplo, Hermínio Miranda fez uma crítica que saiu na ocasião, há anos atrás, no Jornal Espírita de São Paulo, mas o Jornal Espírita antigo, em São Paulo, em que ele analisava um livro do Hernani Santana, psicografia do Hernani Santana, editado pelo Espírito Áureo, e mostrando as inverdades científicas daquela obra. Então, aí houve a ruptura da Federação Espírita Brasileira com Hermínio Miranda. Isso me foi dito por ele no e-mail. Então, olha, obras importantes, Hermínio Miranda, Herculano Pires, Deolinda Amorim, e principalmente, meus irmãos, não são obras básicas, não. São obras muito mais importantes. É preciso que nós aprofundemos nosso conhecimento da obra de Allan Kardec. Como eu disse anteriormente, a cada releitura, a cada reestudo de uma de suas obras, nós encontramos coisas novas que não tínhamos percebido nas leituras e reestudos anteriores. Por quê? Porque essa obra foi paraninfada pelos espíritos superiores interessados no nosso progresso espiritual, não em misticismo. E vocês observam bem que Jesus em nenhum momento ensina nenhuma prática mística, místico-religiosa. Ele ensina, ele fala no relacionamento humano. E vamos lá nas leis morais, no Livro dos Espíritos, nós encontramos na lei de sociedade a importância da convivência. Agora, como nós vamos conviver bem se nós somos radicais, somos preconceituosos, somos racistas, achamos que só a nossa religião deve prevalecer? Meus irmãos, o Estado precisa ser laico para que ele possa conviver com todas as ideias, porque um presidente da República, ele precisa, como presidente, agasalhar toda a população brasileira, no caso. Sejam ateus, religiosos, de todos os matizes, que ele não é presidente de um segmento religioso, ele é presidente dos brasileiros. Pensemos muito nessas questões para que possamos melhor servir a causa de Jesus. Que a doutrina espírita vem nos impulsionar a caminhar nessa direção. Meus irmãos, um afetuoso abraço para vocês.
Que a paz se faça em seus corações. Construamos o bem em nosso caminhar e tudo surgirá como decorrência disso.